Baruch Hashem. Essa semana a gente está estudando a Parashat Ekev. E estudando hoje é quinta-feira, então bem nesse dia de quinta eu achei uma coisa aqui muito interessante, que Devarim 10:12 diz o seguinte, né? A gente lê aqui: Ve'ata Israel, Ma Hashem Elokecha shoel meimach ki im leriah et Hashem Elokecha. Ou seja, agora, Israel, o que Hashem, teu Deus, pede de você? Apenas que temas Hashem, teu Deus. Então, nessa passagem aqui, nesse versículo, antes de tudo, né, os nossos sábios, eles aprendem desse versículo, em Masechet Brachot, na página 33b, o seguinte princípio, que fala assim: tudo está nas mãos do céu, exceto o temor aos céus. E o versículo diz aqui: o que Hashem pede de você? O que Hashem pede de você? Apenas que tema Hashem, apenas que você o tema. Ou seja, somente isso é exigido do homem. Então todo o restante está nas mãos do céu. E tem uma explicação muito bonita quando a gente observa a maneira como a Kadosh Baruch Hu, né, como o Santo Bendito seja, conduz o mundo. A gente vê que ele revelou pra gente a sua conduta através da Torá. A gente recebe a ordem: andarás em seus caminhos, né? Então a gente deve se parecer com Hashem, a gente deve se parecer com ele. Por exemplo, por que Hashem mandou guardar o Shabat? Porque em 6 dias Hashem fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Obviamente, Hashem ele não precisa descansar, ele é todo poderoso, mas ele agiu assim para ensinar a gente como que a gente deve conduzir a nossa própria vida. Então assim a gente aprende dos atributos dele. E assim como, por exemplo, ele sepulta os mortos, a gente também deve sepultar os mortos. E por diante, né? E assim por diante. Então tudo pode ser aprendido da maneira como Hashem conduz a criação. Mas existe uma exceção, que é o temor aos céus. Isso a gente não pode aprender de Hashem. A gente não pode aprender isso dele. Por quê? É óbvio, porque Hashem não possui temor aos céus. Afinal, ele teria temor do quê, né? Então, justamente porque não existe esse atributo em Hashem para ser imitado, então cabe ao homem desenvolver isso sozinho. A gente precisa ensinar a nós mesmos como temer Hashem. Uma das coisas que desperta o temor aos céus encontra-se justamente nesse mesmo versículo. A Gemara, em Masechet Menachot, na página 43b, ela ensina, quando o versículo pergunta: Ma Hashem Elokecha shoel meimach, o que Hashem, teu Deus, pede de você? Então, Masechet Menachot, na página 43b, fala assim: não leia ma, que é não leia o que, né? Ma é o que em hebraico, mas sim meá. Meá é 100. Então daqui a gente aprende que o homem ele tem que recitar 100 bênçãos por dia. Então, Ma Hashem Elokecha shoel meimach, né? O que Hashem, não é para ler o que Hashem, e sim 100 Hashem, teu Deus, pede de você. 100 o quê? 100 bênçãos por dia. Assim ensina Rabi Meir. Então, quando uma pessoa ela recita 100 bênçãos diariamente, como estabelece o Rambam, e presta atenção numa coisa, tem que prestar atenção, na verdade, né? Tem que prestar atenção às palavras que saem da sua boca. Então, quando a gente fala Baruch Atah Hashem, e não Baruch Atah Hashem, não, o que é Baruch Atah Hashem? Não, tem que falar certinho, tem que prestar atenção no que você está falando. Baruch Atah Hashem. E a gente tem que procurar também ter as seguintes kavanot, né, segundo o Shulchan Aruch, e também comentado pelo Mishnah Berurah. Quando a gente fala Baruch Atah Hashem, quando a gente fala Hashem, a gente tem a kavaná de que Hashem, ele é o Senhor de tudo, ele foi, é e será. E quando a gente fala Elokecha, Hashem, a gente fala Baruch Atah Hashem Elokeinu, né, nosso Deus, Elokeinu, ele é nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de todas as forças e poderes. Melech Haolam, e não Melech Haolam, certo? É Melech Haolam. Então, quando a gente fala Melech Haolam, Rei do Universo, ele governa toda a criação.
tudo veio à existência por sua palavra. Então toda a realidade existe porque foi criada e é sustentada por sua palavra, né? Quando a gente fala, né, essa bênção, então a gente tem que ter essas kavanot. E quando a gente diz Baruch atah Hashem ronen hadaat, bendito é você Hashem que concede entendimento, ou quando a gente faz Baruch atah Hashem arotzeh betshuvah, bendito é você Hashem que deseja o arrependimento. Então todas as demais bênçãos a gente tem que ter as mesmas kavanot no Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Então se a gente tem essas kavanot, a gente percebe que cada passo da vida, então, gira em torno do Criador. E isso faz, então, com que a gente desperte o quê? O temor aos céus. Então, naturalmente, isso só acontece se a pessoa refletir verdadeiramente no significado das palavras. Então, 100 bênçãos por dia não são poucas. É um número muito grande. Imagine 100 bênçãos. Quando você sai da sua casa, você vê as montanhas, já tem que fazer bênção. Você vai beber uma água, está com sede, bênção. Vai no banheiro, bênção. A gente vai comer alguma coisa, bênção. Vai comer banana, bênção. Depois de um tempo vai comer, vai tomar um suco, bênção. E por aí vai. A gente vê alguém diferente na rua, bênção. Então a gente vai fazendo bênção. Para quê? Para que a gente atinja então essas 100 bênçãos por dia. Então, se alguém então tomar cuidado para pronunciar as palavras corretamente, então sem dúvida isso vai conduzir a pessoa a ter temor aos céus. Ainda também tem uma ideia muito interessante sobre as bênçãos, que na Amidá a gente reza Shacharit, Mincha e Arvit, certo? No Shacharit, Mincha e Arvit tem Amidá. Cada Amidá, ela possui 19 bênçãos, né? Incluindo a bênção acrescentada depois. Então, 19 vezes em Shacharit, Mincha e Arvit. Então, 19 vezes 3 dá igual a 57. Quando a gente lê no Tehillim 113:3, quando fala Mimizrach Shemesh ad Mevo'o Mechulal Shem Hashem, então desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome de Hashem. O Ben Ishai, ele explica uma coisa muito interessante, um hidush. Ele explica que está insinuado na Torá, e a gente vai calcular a palavra Mizrach, que é Oriente, possui, então, nesse versículo mesmo de Tehillim 113:3, desde o nascer do sol, então quando fala Mimizrach Shemesh, então a palavra Mizrach, ela tem gemátria 255, né? Mem é 40, Zain 7, Resh 200 e Ret 8, 255. Já a palavra Ma'arav, ele é o oposto, né? Então é o ocidente. Ma'arav tem a gemátria 312, Mem é 40, Ain 70, Resh 200 e Beit 2. E qual que é a diferença de 255 para 312? A diferença é 57. Então é exatamente o número de bênçãos das 3 amidot diárias. Ou seja, assim o versículo do nascer do sol até o ocaso alude a 57 bênçãos recitadas ao longo do dia. Olha só que hidush. E como se sabe, também é possível rezar o Vit antes do pôr do sol. Então completa assim as 3 orações dentro desse período. Então é um remes presente nesse versículo. Hidush. Tem outra ideia. No Musaf de Shabbat a gente diz Keter itenu lecha, uma coroa te darão. Então em nome do Gaon Rabbi Yosef Chaim, ele ensina o seguinte, ele fala assim: conte todas as bênçãos que a gente recita durante toda a semana, tanto silenciosamente quanto na repetição da Amidá. Você chegará a 620 bênçãos. Então vamos lá. Durante cada dia da semana a gente tem Arvit, Shacharit, né, a Amidá silenciosa e depois a repetição. Mincha, que é a Amidá silenciosa e repetição. São 5 Amidot de 19 bênçãos. Então 19 vezes 5, 95. Como isso ocorre durante 6 dias, 95 vezes 6, 570.
Agora, se a gente acrescentar o Shabat, Arvit de Shabat possui 7 bênçãos. Então, 570 mais 7, 577. Depois a gente acrescenta as bênçãos de Mein Sheva. 577 mais 1, 578. Depois Shacharit, 7 bênçãos na Midá silenciosa e 7 na repetição, mais 14. 578 mais 14 dá 592. Depois Musaf mais 14, depois Minchá de Shabbat mais 14. No final a gente chega exatamente a 620 bênçãos. 620 é a gemátria da palavra Keter, que é coroa. Então por isso a gente diz em Musaf de Shabbat, Keter itenu lecha, uma coroa te darão. Então na verdade, a contagem começando em Motzei Shabbat, comecei contando em Motzei Shabbat para facilitar, mas na realidade o ciclo deveria começar em Minchá de Shabbat, que é nesse momento que a gente inicia a leitura da próxima Parashá. Então, se você contar desde Minchá, de um Shabbat até Musaf do Shabbat seguinte, a gente completa exatamente 620 bênçãos. Então, justamente em Musaf, a gente fala que é Teritenu Lecha. Então, que reduz. Bom, e é isso daí. Achei muito interessante, quer compartilhar. E que a Kadosh Baruch Hu ajude a gente a honrar sempre seu nome. Bendito seja Hashem para sempre. Amém e amém.